O processo de mobilização da ala conservadora da igreja não era novidade. Mas, naquela altura, se mostra nitidamente mais forte do que a influência progressista de João 23. Outra personalidade que eu imagino que, se estivesse viva, teria provavelmente também nascido dissuasora desse movimento militar e o golpe de Estado da ditadura no Brasil, foi o Papa João 23. A parte externa, digamos assim, da igreja, temia muito as loucuras do Jango, sem dúvida nenhuma. A igreja sempre assume papéis muito esquisitos. Você sabe que desde o nazismo e fascismo, a igreja protegeu, refugiou judeus dentro da igreja católica, alguns judeus. Mas a igreja também se omitiu em muitas coisas. É exatamente o que a igreja faz no Brasil. O que houve foi realmente alguma participação, no sentido de apoio, na alta hierarquia, alguns setores da alta hierarquia. Não se pode falar que a igreja, no seu conjunto, tenha pendido para isso. A igreja tinha medo do comunismo, isso eu não tenho dúvida nenhuma, como eu tenho medo até hoje do comunismo. A igreja nunca se conspirou contra João Goulart, porque respeitou João Goulart até a morte dele. Além da igreja e do empresariado, os principais jornais do país conspiram contra João Goulart. A imprensa entrou oficialmente numa campanha de golpe. Houve um movimento, teve dinheiro, teve gente para patrocinar, o americano entrou nisso, patrocinar o golpe da derrubada do João Goulart na presidência da República. E o Estado de São Paulo foi um dos núcleos de conspiração anti-Jango, especialmente em São Paulo, com esta ramificação no Rio de Janeiro. O Correio da Manhã, onde eu trabalhava, era um dos mais importantes jornais políticos do Brasil, de longa tradição democrática, tinha, nos últimos dias, antes da queda do Jango, se pronunciado a favor do golpe. Escreveu 3 clássicos artigos, um chamado Basta, outro chamado Chega, outro chamado Fora. E, curiosamente, esses 3 artigos foram escritos pelo redator-chefe do jornal, Edmundo Muniz, que era trotskista, portanto era um homem de esquerda. A imprensa brasileira, você sabe disso, é um monopólio de alguns grandes grupos econômicos ligadíssimos ao sistema, ao capitalismo, aos norte-americanos, etc. O que ele tinha para contrapor-se a isso? A rede nascente da última hora do Samuel Weiner, só. No final de março de 64, um grave acontecimento militar acende o estopim do golpe nos quartéis. Sob acusação de subversão da hierarquia, o ministro da Marinha, Silvio Mota, manda prender dirigentes da Associação dos Marinheiros, entidade que defendia os direitos dos praças. Mas é impedido pela intervenção de policiais e lideranças sindicais. Desprestigiado, o ministro pede demissão. Os marinheiros dominaram os navios e desceram. E foram homiziar-se onde? Num sindicato de metalúrgicos que o presidente era um comunista conhecido. Aí o ministro da Marinha manda os fuzileiros irem lá prender os amotinados, que estavam no sindicato. Os fuzileiros chegaram lá, depuseram as armas e fizeram solidariedade. A insubordinação militar foi básica, porque não havia hierarquia. A Associação dos Marinheiros, à guisa de defender direitos legítimos, como melhor remuneração e outras questões, se valeram desse pretexto para subverter a ordem na Marinha. Aquele movimento de marinheiros era estimulado por um agente a serviço da CIA, era o cabo Anselmo. Aí o Jango fez um equívoco grave. Em vez de ele se reunir com o poder, se reunir com as autoridades, se reunir com os generais e impor o seu governo, ele foi fazer uma reunião lá com o sargento na sede do Automóvel Clube. Aparecia o presidente da República indo falar com baixa oficialidade que estava abertamente rebelado. Isso acho que para a oficialidade apareceu como
como que o presidente estava disposto a transgredir, quase que a romper a hierarquia interna das Forças Armadas para conciliar com um setor que, naquele momento, em termos de legalidade, estava numa situação de sublevação. Ou nós vamos almoçá-los ou eles nos jantam. Todo o país sentia que estava à beira de uma desordem coletiva, que o caos seria breve, que o pior viria pela frente. E, nesse sentido, a opinião pública do Brasil mobilizou-se. Foi essa opinião pública, sem dúvida, que respaldou a possibilidade da existência da Revolução de 64. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho mobiliza as tropas sob seu comando, sediadas em Juiz de Fora. Marcha para o Rio de Janeiro com o apoio do governador de Minas, Magalhães Pinto, e não encontra resistência. O Mourão, vaca fardada, se antecipou num impulso até hoje um tanto nebuloso, pelo visto para ter uma liderança do movimento. Disse até, eu nunca pude conferir isso, que o Castelo ainda tentou fazer com que ele voltasse com a tropa. Mas aí o Magalhães Pinto já tinha lançado a polícia também. A Revolução teve como um dos seus chefes mais importantes um banqueiro, que foi o governador Magalhães Pinto, que arriscou o seu patrimônio todo lutando pelos seus ideais. A minha reação imediata foi de falar com o meu superior, que era também um motorista: vamos pegar um jipe e vamos ao encontro das tropas para ver o que eles querem. Ele desceu de Petrópolis e foi abençoar a tropa de Minas, com medo do comunismo. Eles nos barraram 2, 3 vezes e sempre eu dizia: olha aqui, eu vou como capelão, e vou como franciscano, vou como religioso, vou para levar a paz e vou para levar um pouco de animação também para o pessoal. Quando eu cheguei lá, eu vi o pessoal tomando pinga e conversando à vontade. Em todo caso, eles não iam para uma guerra, eles iam para um passeio revolucionário à mineira. Eu estava com medo que, apesar disso, pudesse haver rivalidade entre os militares e haver uma explosão. Aí o Jango determinou que o Cruel fosse em direção a Juiz de Fora para combater as tropas do Mourão, que era uma brincadeira, porque as forças do Segundo Exército eram infinitamente maior do que o contingente de Juiz de Fora. Só quando, de repente, o Cruel, que era amigo do Jango, amigo pessoal do João Goulart, companheiro dele, fez uma exigência, dizendo que ele ia com as tropas em direção a Juiz de Fora desmontar o Mourão, desde que o João Goulart desse uma declaração dizendo que ele era contra o comunismo. Tinha uma declaração que era, para o Jango, machucava o Jango, quer dizer, ele deixava ele numa posição muito humilhante e ele não quis assim. Convocamos uma reunião de intelectuais na UNE naquela noite, gente de tudo quanto é área, de cinema, de teatro, de escritores, de jornalistas, e fizemos um grande debate e uma manifestação de apoio ao governo. Já por volta de meia-noite e pouco, nós tivemos notícia da adesão do general Cruel, que era comandante do Segundo Exército, né, sediado em São Paulo. E isso aí realmente, para nós, definiu a situação. Eu acho que ele tinha apoio difuso, mas não tinha apoio nos grupos de poder, nos grupos organizados, na classe média, nas Forças Armadas, na mídia, na igreja, nos grupos organizados, que são os que, na hora H, contam, né? O movimento popular não estava preparado nem para saber com quem contava, nem para ter, inclusive, organização de base, organização militar, para poder resistir ao golpe. Forças civis para a luta armada não havia em absoluto, nem para enfrentamentos assim mais violentos de rua, nem nada parecido. De fato, não havia. E havia o mito de que havia, mas não havia. Eu posso dizer melhor do que ninguém, porque estava numa entidade que era considerada talvez a mais subversiva do Brasil, que era a UNE na época. Se sabe que o próprio então presidente da UNE foi dos primeiros a abandonar o país, fugiu praticamente no dia seguinte. Então não houve uma direção política, nem sequer para uma resistência de massas imediata. Mauro Borges reagiu, foi talvez o único.
No dia 1º de abril, eu e o Marcelo Cerqueira, que era um dos vice-presidentes da UNE, fomos até uma base aérea, falar com o comandante da base aérea, que era no aeroporto Santos Dumont, Brigadeiro Teixeira, que era considerado um homem leal ao Jango, né? Ele disse que tinha recebido ordem do Jango para não mover nenhum avião. Ele disse que, na época, assegurou para nós que se o Jango tivesse ordenado, ou ordenasse ainda, com 1 ou 2 aviões, ele deteria essa movimentação de tropas que vinha de Minas Gerais. O presidente João Goulart jamais deu ordem a algum comandante militar que pediam, telefonavam para ele. Diz, nós somos legalistas, presidente. O general Euromar, por exemplo, o bravo general Euromar, era comandante da Vila Militar. E ele dizia, eu sou um general legalista, presidente. Eu coloco a minha vida nessa resistência para repelir essa tentativa de golpe. Mas eu dependo de ordem. O almirante Aragão, que era comandante dos fuzileiros navais, disse, presidente, eu lhe apelo, eu quero ordem para impedir essa situação anárquica que o governador Lacerda está fazendo. Ele não deu ordem. O Jango pensava que estava muito forte, levando em conta que o general Assis Brasil dizia que tinha um esquema imbatível. E, na realidade, não tinha esquema nenhum. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele levou até um ponto em que sentiu que se esgotavam as negociações políticas. E o presidente João Goulart renunciou, porque ele não queria derramamento de sangue. Seria uma coisa muito triste, muito forte se ele tivesse que tomar qualquer atitude assim mais violenta, mais forte. Não, acho que não teria motivo para isso. E acho também o seguinte, eu acho que ele também estava já preparado, ele já estava meio que achando que as coisas já não estavam caminhando muito bem. Ele sentia isso nos últimos dias. Na minha hipótese é que, de fato, o Jango, como eu disse, a partir da crise do estado de sítio, estava planejando sair do governo e entrar para a história como um injustiçado, um homem comprometido com as causas populares. Esse final foi coerente com essa postura, essa conduta. Na realidade, foi um golpe perfeitamente articulado, coerente, que eu digo, ideologicamente vinha de antes, e que está totalmente enquadrado na chamada Doutrina de Segurança Nacional, elaborada e posta em prática pelo Pentágono norte-americano. No Nordeste, líderes camponeses e políticos de esquerda são presos e torturados. No Rio e em Brasília, o Exército toma os principais prédios públicos. Nós participamos da resistência naquela ocasião. Chegamos aí até para Goiás para nos juntar às forças do governador Mauro Borges, que tinha aderido às forças da legalidade. Nós não estávamos com condição nenhuma de resistir ao golpe. Nessa ocasião, foi feita, organizada lá, a proposta surgida lá dentro mesmo, um voluntariado para resistência militar, inclusive. Você reage contra o 2º Exército, o 3º Exército, o 1º Exército, o 4º Exército. Era uma desproporção tão brutal entre a arma predominante das Forças Armadas e alguém que tivesse um bodoque que não tinha como. O pessoal sabia que o confronto não daria nenhum resultado. Teoricamente, ele viria para Brasília para resistir. E nós colocamos no ar, por gestões do então ministro da Justiça, Abelardo Jurema, a Rádio Nacional, que tinha, à época, em ondas curtas e médias, um alcance nacional. Na Rádio Nacional daqui, muitos companheiros nossos, intelectuais, que redigiam com facilidade, foram para lá para redigir textos que eram lidos seguidamente na Rádio Nacional. Era a madrugada do dia 1º, se não me engano. Eu fui a 2ª pessoa a falar no rádio. Eu era um deputado muito moço, tinha 28 anos nessa época. Ainda me lembro da minha emoção ao
ter a sensação de que eu estava clamando o povo, eu estava clamando a resistência. Ele estava no Rio, veio para Brasília num avião da Varig, Coronado da Varig. Foi no Torto. Ele estava numa reunião com outras pessoas e o avião desceu e em seguida mandaram me levar para o Rio Grande do Sul, para a fazenda no Rio Grande do Sul. Ele saiu do Torto, eu e Darcy saímos um pouco antes, não nos despedimos do presidente porque ficamos de dar um abraço nele lá no aeroporto. Saímos para fazer um pronunciamento na rede de televisão, na rede da legalidade, de televisão e rádio, né? E de lá fomos para o aeroporto. Lá ficamos mais de 40 minutos, já havendo no avião Coronado uma sabotagem que impedia que as turbinas entrassem em operação. E o piloto não aparecia. Não vinha o piloto, eu saí para verificar o que tinha acontecido e diz, olha, a bateria externa que dá partida no avião, o encarregado mora em Sobradinho, foram ver, depois não mora em Sobradinho. E eu estou vendo um cordão de isolamento lá, onde uma porção de deputados que queriam lá encontrar o José foram proibidos de entrar. Darcy Ribeiro nos disse que o presidente havia tido que se retirar para o sul porque não teve garantias aqui. Encostou um avião da FAB, um ave da FAB, e eu disse, fui lá e disse, se tu quiseres ir embora para o Rio Grande, passa para aquele ave da FAB, porque o avião da Varig não vai sair. Mas por que ele não vai sair? Ele está esperando, senhor, saber se tu ganha. Se tu ganhar, eles botam toda a frota à tua disposição. Se tu perder, eles te entregam, viram herói. Ele disse que ia para Porto Alegre para ver se conseguia articular uma reação. Mas nenhum de nós se iludiu. Eu não tive ilusão nenhuma. Voltei para casa, arrumei as minhas coisas, contei para minha mulher e disse, aqui acabou. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções. Ficamos até às 3 horas da madrugada, que foi quando o Jango chegou vindo de Brasília. Estava lá o Brizola, estava lá o comandante do 3º Exército, estávamos nós todos lá, deputados, parlamentares, uma imensidão de gente ali. O general Ladário, o comandante do 3º Exército, levou o presidente para a casa dele. E lá está uma divisão fiel ao general Ladário, que cercou, né, todo o quarteirão. Lá, finalmente, nós fizemos uma reunião. Estava a reunião, o Jango sentado com o general Ladário e mais de 30 generais, coronéis, vamos dizer. Estava assim. Houve uma longa debate. Foi interessante porque começou numa sala que tinha muita gente, foi para uma segunda sala e terminou no quarto, no quarto de dormir, onde estava o general Ladário, o Jango e o Brizola. Nesse momento chegou o deputado Brizola. Chegou e pediu a palavra, o que já era um atrevimento ali naquele momento, né? E disse assim, presidente João Goulart, peço uma parte. E ele disse, presidente João Goulart, vamos estabelecer um governo aqui no Rio Grande do Sul. E o senhor nomearia o general Ladário ministro do Exército, naquele momento. E eu lhe pediria que me nomeasse a mim ministro da Justiça. Que nós, em conjunto, tomamos todas as providências, eu na área civil e ele na área militar, para organizarmos a resistência. Só tinha eu da aeronáutica, pode participar do ministro da aeronáutica. Quando ele disse isso, um general que estava ali, eu não falo o nome dele, porque disse assim, presidente João Goulart, peço a palavra, peço a palavra. E disse, presidente João Goulart, eu tenho isso gravado aqui com os outros dias. Vossa Excelência, o cara estava no golpe, né? Vossa Excelência é um líder nesse país. E como líder que é, não pode aceitar a proposta do deputado Brizola, que afinal de contas é considerado comunista pelo povo brasileiro.
Quando ele disse isso, o Brizola passou assim, que era um foguete. Chegou praticamente assim, comunista pelo povo brasileiro. Disse assim, bom, quer dizer, digamos, pelas elites. E o Brizola diz, elite de capa com você. O general Adário estava disposto a resistir, topava a seguir a marcha, o Jango também estava, e o Brizola fanaticamente a favor. Mas o que se tinha eram as notícias negativas, de que o São Paulo, o Curitiba era dono absoluto, o Rio também, Minas também, e o que era mais grave, o interior do Rio Grande não estava totalmente fechado. Um general se levantou, apelou já a Adário, dizendo que não concordasse com a minha proposta, porque militarmente tudo era muito difícil, era uma situação perdida. O general Adário mandou ele sentar, dizendo, olha, o general, quando se trata de cumprir com o seu juramento, de defender a legalidade e a Constituição, tem que confiar até no milagre. Finalmente eu voltei ao assunto, digo, presidente, nós gostaríamos de ouvir uma decisão da sua parte. Ele disse o seguinte, eu quero declarar encerrada essa reunião, dizer o seguinte, aos amigos que sou muito grato, às manifestações de solidariedade do general Adário, do Brizola, todos que... Mas eu verifico que para o meu retorno ao exercício do governo, para me manter no governo, nós vamos ter derramamento de sangue. E eu, honestamente, eu não quero que a minha permanência no governo represente esse sacrifício para o povo brasileiro. Tendo que haver derramamento de sangue, eu prefiro me retirar. A mim, por exemplo, ele me disse, eu senti, quando o general Adário não teve condições de me levar para o quartel-general do Terceiro Exército, que, na realidade, o governo estava deposto. Estava deposto por um complô militar e por uma articulação com forças nacionais e forças internacionais. Para a grande maioria, a ruptura provocada pelos militares só começa a ser notada na manhã do dia 1º de abril. Como aquilo saía à noite, a gente estava dormindo. De manhã que a gente acordou com um golpe na rua. O que se viu no dia 1º de abril foram os militares tomarem conta das ruas. Eu me lembro que saí de carro para percorrer as ruas do Rio e vimos a vila descer, a vila militar, que eram os tanques e os carros blindados que vinham lá de Marechal Deodoro, Marechal Hermes, vinham pela Avenida Brasil. E quando eu entrei em Copacabana, eu vi aquela pequena burguesia, os burgueses mais ricos, jogando flores e pintando a manta. E eu dentro de um carro, como é que se diz, acurralada ali dentro. Porque eu tive que sair da minha casa, urgente, porque senão eles iam me pegar. Ricardo Gomes de Haddad, era meu vizinho, morava na Conselho Lafayette, disse assim, tá vendo um barulho lá no Forte Copacabana, vamos lá ver. Fui com ele e assisti aquelas operações lá do Forte Copacabana, que foi o último reduto, porque o Forte Copacabana ameaçava reagir. Com um ambiente sério, a rua ficou limpa completamente. E de repente, lá de cima, a gente viu chegar um jipe com um homem fardado, que desceu, deu um tapa no guarda que estava com uma metralhadora e entrou dentro do forte. Era o Montana que tomou conta do Forte Copacabana. Eu vi o tanque parar no sinal vermelho, que é uma história clássica. Né? Eles estavam dando um golpe para tirar o presidente da República e obedeciam as regras do trânsito. Mas o que também era ostensivo era o dispositivo janguista se dissolvendo, se desmanchando, né? Como uma pedra de açúcar ou de sal na água. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras,
pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Na noite de 1º de abril, enquanto Jango sai de Brasília rumo ao Rio Grande do Sul, o presidente do Senado, Áureo de Moura Andrade, declara vago o cargo de presidente da República. O aparato civil entra em cena para legitimar o golpe. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. No momento que o Moura Andrade anuncia o cargo vago, Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. o Tancredo Neves, que por acaso estava sentado ao meu lado, na primeira fila, levantou-se e gritou: canalha, canalha! Ou seja, houve reações emocionais, inclusive, enormes. Um deputado, por exemplo, daqui de São Paulo, o deputado Roger Ferreira, levanta, ele era um sujeito espadaúdo, atlético, atravessa aquela quantidade de gente e de seguranças da própria Câmara, vai ao Moura Andrade e dá-lhe umas 2 ou 3 escarradas, né? Uma espécie de escarrada cívica. Tivemos uma noite muito grave aqui no Senado, sob a presidência de Áureo Moura Andrade, que declarou vaga a presidência da República, embora Darcy Ribeiro tivesse feito um ofício dizendo que não estava vaga, que o Jango estava no país. O Jango estava em Porto Alegre, na casa do comandante do 3º Exército, em lugar certo e sabido. Então ele praticou de uma violência e o Congresso participou dessa violência. Você pode pegar a história e encontra os mais diferentes tipos de golpe. Golpe de Estado dado pelo presidente do Congresso Nacional é o único. O Congresso Nacional, nessas circunstâncias, o que acontece? Ele também está dividido. O Congresso se divide também. E o lado majoritário, num dado momento, acompanha, se for um golpe, acompanha o golpe. Ali eu acho que a atuação do Congresso foi muito triste. Naquele momento, as forças anti-Jango no Congresso sonhavam com uma intervenção militar como as que das últimas décadas, uma que se chamava uma intervenção cirúrgica e pouco depois a devolução do comando político às forças da direita que então apoiavam quer dizer, se opunham a João Goulart. É preciso corrigir a data. O golpe mesmo, a ocupação do governo, foi no dia 1º de abril. Não foi 31 de março. 31 de março era uma data neutra. E 1º de abril não é data neutra. Eles ficaram com receio de que aquilo virasse a uma gargalhada. Porque você sabe que a gargalhada tem um grande poder. Uma gargalhada bem dada derruba um governo. Jango é deposto sob o pretexto de livrar o país do comunismo e da corrupção. O meu filho, Marcos da Correia, foi quem denunciou, muito tempo depois, a Operação Brother Sun, com os documentos recolhidos nas bibliotecas americanas, quando eles foram liberados. Não é uma especulação, são fatos. Eles mandaram uma esquadra para aqui, que chegou perto do Paraná. O que vieram fazer a frota americana que ficou rodando aí a costa do Atlântico? Para quê? Para nos visitar? Para nos visitar? Para apoiar o João Goulart? Lincoln Gordon, ex-embaixador americano, que veio lançar um livro aqui no Brasil, aonde ele próprio denuncia que deu 5 milhões de dólares para depor o governo do presidente João Goulart. Não é que eles querem mandar no país, eles querem defender o capital de americano que estava no Brasil. Então eles intervêm e às vezes exageram. É impossível de você segurar a ira, a vontade, a força, é uma força indômita do caráter, da necessidade e dos interesses. Todos os pesos possíveis podem ser atribuídos aos americanos e são assumidos por eles. O ex-embaixador Lincoln Gordon continua a passear, continuava até há pouco a passear, vinha ao Brasil, o Vernon Walters, até enquanto estava vivo também, para reivindicar com orgulho que eles teriam evitado a queda do Brasil nos braços do comunismo internacional.
Eles não dão visto para o Gabeira e aos Estados Unidos que participou do sequestro da embaixadora americana. E nós continuamos a dar visto para aqueles que articularam um golpe militar que derrubou um governo legitimamente constituído, assumido pelos personagens e pela história, e pelo Senado norte-americano. Às 13h45 da madrugada do dia 2, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, toma posse como presidente da República. Então vai um grupo de 6 a 7 pessoas ao Palácio do Planalto, inclusive o Mazzilli. Está tudo às escuras, porque o último a sair de lá foi o Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Civil do Jango. E deixou aquilo abandonado. E eles não sabiam, já era tarde, e não sabiam exatamente onde eram as luzes, para poder acender as luzes. Mazzilli, o presidente da República, ele, já em exercício, proclamado pelo presidente do Congresso, o Aura. Muito bem, então estavam procurando a luz. E, de repente, um isqueiro Salvador foi aceso e conseguiram localizar. E quem acendeu esse isqueiro foi o agente militar da Embaixada Americana. A deposição de João Goulart está consumada, mas o poder está mesmo nas mãos dos comandantes militares. Nós ficamos realmente contra a parede. Literalmente contra a parede. Aí nós saímos para desmobilizar o nosso dispositivo, para não deixar expostos os companheiros que se haviam inscrito como voluntários. Fomos destruir as anotações, fomos procurar avisar os outros, fomos à Rádio Nacional para informar os companheiros que lá estavam trabalhando para que eles saíssem de lá. Por quê? Porque já os tanques, a essa altura, nessa noite do dia 1º, já estavam na esplanada dos ministérios. Hoje eu vejo muitas das vezes acusações que o presidente João Goulart não resistiu, que ele devia... Mas, evidentemente, quem governa, governa em termos de circunstâncias. Ele não tinha nenhuma condição de se contrapor aos fatos. O Brizola nega isto. O Brizola acha que o presidente João Goulart não assumiu o comando da resistência porque não quis. Já disse isso de diversas formas. Eu considero que o presidente João Goulart não foi derrubado, ele não foi deposto. Como classicamente nós consideramos esse episódio de uma deposição. É um governante que não quer sair, que resiste e é vencido. Não. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele tornou para mim muito claro no exílio, não é? Ele tinha tranquila convicção, era de que muito dos interesses de forças dominantes, inclusive nos Estados Unidos, era de que o Brasil pudesse ser dividido naquele momento. No Brasil do Norte e no Brasil do Sul. Que se fizesse ou se repetisse no Brasil o que eles tinham feito na Coreia do Sul e na Coreia do Norte. Ele viveu suas circunstâncias e teve uma posição que eu acho que foi uma posição correta naquele momento. Eu acho que o Jango temos que prestar essa homenagem à memória dele. Ele poderia ainda ter tido algum movimento de reação, mas ele preferiu não derramar sangue. O presidente João Goulart renunciou porque ele não queria derramamento de sangue. Esse é o ponto. Confirmada a queda de Jango, a expectativa era de que a normalidade democrática fosse restaurada o mais rapidamente possível. Nós achávamos que poderia ser uma intervenção cirúrgica de remoção do presidente da República, que considerávamos inepto, e de colocação de um governo tampão até a convocação das eleições no ano seguinte. Para nós, por exemplo, inicialmente eram 48 ou 72 dias. Passou-se a acreditar que os militares iam depor o Jango, devolver o poder aos políticos e não estava preparado, é um governo militar. O pessoal do PSD, o Partido Social Democrático, que era o partido do Juscelino, do Tancredo, do Amaral Peixoto, do Ulisses Guimarães, que não tinha o peso na época que veio a ter depois, mas era um integrante importante desse partido. Eles já estavam com a perspectiva de que o Jango sairia, né, e que seriam mantidas as eleições do ano seguinte, nas quais o Juscelino ganharia. Ali tinha anos de ressentimento, não é isso? Anos de indignação represada, anos de ambições frustradas, etc., militares e civis, e que este golpe
duraria 21 anos. Os 3 ministros militares nomeados pelo presidente da Câmara no exercício da presidência da República lançaram um ato institucional. E aí é que nasceu a Revolução. Quer dizer, a Revolução nasceu no papel, nasceu num ato institucional feito no papel, que não era o número 1, era o único ato institucional. E aí eles criavam a Revolução, anunciavam a cassação de mandatos pelo prazo de 60 dias, a demissão de funcionários pelo prazo de 120 dias, e anunciavam que cassavam mandatos e anunciavam que seria escolhido um novo presidente da República. Foi disputa ali para escolher quem era, mas prevaleceu a indicação do Castelo. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O general Castelo Branco, que foi uma sorte, foi um homem ponderado na presidência da República, que graças a ele não houve espetáculos sanguinolentos como se esperava que fosse possível. Houve apenas algumas torturas no Nordeste e o presidente Castelo mandou o general Geisel ir para lá para acabar com isso e acabou. O Castelo entrou com muita preocupação de não ser um golpista. O Castelo era um udenista, ele era todo da democracia, entendeu? Então ele estava preocupado com isso. O procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Um dos discursos da ditadura era o do Castelo Branco, às vezes, que dizia que o governo veio para depurar o Estado e depois se institucionalizar, que depois o Geisel vai retomar. Agora, sempre se caía na ideia de que é necessário uma limpeza maior. Parece os Estados Unidos no Iraque, quer dizer, ficou adiando a institucionalização, que na verdade é um aceno ideológico. Porque na prática, o tipo de militarização que eles fizeram era incompatível com a democracia. O Castelo, ele era um lacerdista, ele era um udenista, ele, sem dúvida alguma, então ele assume com a convicção de que aquela coisa que eles tinham sonhado, de assumir e passar, fazer eleições e afastar o Brasil do perigo da desordem e, em seguida, retomar o processo democrático. E o Castelo tem um mérito, que se dependesse dele, Castelo, a Revolução terminava com ele. O sucessor dele seria um civil, Pedro Aleixo, e não se falava mais em luta militar. Quer dizer, em golpe militar, em 5 generais. No dia 9 de abril, o país tem um sinal claro de que o movimento de deposição do governo Jango estava tomando outros rumos. Do outro lado estava a área militar comandada pelo general Costa e Silva, que tinha uma outra visão, a visão da entrada no processo militar, o domínio da máquina política pelo militar, o banimento da classe política, uma intervenção muito mais profunda. Então, nós devemos ao presidente Castelo Branco, naquele momento, com a sua linha, que ele era um daqueles militares civilistas, que não tenha o processo degringolado para uma quartelada. Se você se prender a uma definição de sociologia política, foi um golpe de Estado. Porque ninguém pode negar isso, porque é um golpe de Estado, uma vez que se depôs um presidente que tinha sido eleito. Não tem dúvida nenhuma. Golpe, nós nos consideramos, viu, contrários. Eu prefiro pegar uma palavra de um comunista que eu respeito muito, um marxista que eu respeito, que é Jacob Gorenda. No livro dele, de Combate nas Trevas, um capítulo diz o golpe preventivo. Ora, se é preventivo, você já tem as respostas. Ou ele tem o nome de revolução ou contra-revolução. Porque ele foi uma iniciativa preventiva. Contra-golpe de quem? Eu sei, dos militares contra o presidente. Se é contra-golpe, pressupõe-se que o presidente estava em condições de dar golpe. O presidente caiu sem desferir um tiro. Um tiro. Não houve um general dos 42 que ele havia nomeado que saíram à rua com seus batalhões para defendê-lo. Logo, ele não devia estar tramando com os militares. Foi uma revolução
mas com base popular. O povo queria 64. Senão o exército não faria. Senão os políticos não aceitavam. Golpe, puro golpe. Não, a revolução vinha embutida pelas ideias da Escola Superior de Guerra, do Golbery. Mas isso só se desenvolveu a partir daí, não antes. Não antes. O povo não tinha ideia de revolução social. E essa fantasia que foi muito divulgada, né, ela não se consolidou nem na impressão dos historiadores, nem mesmo dos analistas políticos. As forças que deram o golpe, sim, estavam fazendo agressões armadas. Um ano antes até, porque no Congresso que eu fui eleito, teve também metralhamento, soltavam bombas, não morreu ninguém. Os golpistas nunca desistiram, eu estou convencido disso até hoje. 64 era realmente alguma coisa das forças mais conservadoras, mais esclerosadas, delas não suportarem a ideia de um país que tivesse o caminho de reformas profundas. A indicação do Marechal Castelo Branco para presidente da República não é suficiente para pacificar as divergências internas do próprio movimento militar. Nós só tivemos um momento de coesão. Foi o momento de 31 de março. Os objetivos do movimento 64 não foram continuados, na minha opinião, se desvirtuaram, porque aí passou a haver o jogo político. Houve uma série de divergências no campo político que levaram o governo a ter que editar outros atos institucionais e, com isso, a Revolução foi se prolongando contra a vontade dos seus líderes. Muitos políticos que hoje criticam o movimento, na época apoiavam, porque nós tínhamos alguns generais comandando, mas tínhamos os políticos todos exercendo o poder dentro do Congresso. 64 não solidificou, dividiu. E você vai verificar desde logo um grupo chamado Castelista, o outro grupo chamado Costa Silva, o Médici, aparece o Golbery dividindo isso. Então não houve. E aí foi triste porque começou uma luta pelo poder. O golpe não é um ato, é um processo. Que começa e você vai indo. E os que iniciam, em geral, perdem, não são os que se mantêm. Veja a Revolução Francesa. A politização das Forças Armadas só existe quando ela é chamada. Cometeu muitos erros, mas também cometeu muitos acertos. Se a gente olhar os militares que assumiram, foram pessoas que tinham um currículo militar muito bom, mas falavam como militar. E houve abuso. Eu perguntei ao presidente Carter no carro, sozinho, quando ele estava só com a esposa no carro, e eu estava com ele, nós estávamos passando pelo Rio, eu perguntei para ele, a tortura e todos esses modos de operar da Revolução, eles vieram da América do Norte, foram aprendidos pela América do Norte, e ele perguntou para a esposa, o que eu vou responder para o cardeal nesse momento? E a esposa disse, diga para ele que pode ser. O resultado do embate dessas forças são 21 anos de regime autoritário. Eu tenho a impressão que nós fizemos um grande papel. Você repara que os 5 generais nossos que foram presidentes, aponte um deles que tenha sido ladrão. Houve corrupção, principalmente na parte de obras, em seu tempo. Houve corrupção, só que, com a imprensa calada, essa corrupção ficava intramuros. Muitos deles se corromperam, se enriqueceram, se aliaram com setores corruptos da sociedade e tal, quer dizer, por aí não foi. A defesa da democracia que eles diziam que era o principal papel deles naquele golpe também não foi. Eles, na verdade, acabaram com a democracia brasileira. 40 anos depois, o balanço da ruptura democrática de 1964 ainda divide opiniões. Aí nós vamos encontrar durante todo o tempo do período da Revolução de 64 essa luta interna entre os militares e realmente aqueles que queriam, quer dizer, que o processo se normalizasse, que voltasse o país à normalidade democrática.
E isso marca todo o processo dos 20 anos da Revolução, até que as ideias do Castelo, que eram aquelas de retomada, elas vão renascer com o general Geisel. Quer dizer, o general Geisel, então, ele que era do tempo do Castelo, chefe do gabinete militar do Castelo, ele então vem e faz o que ele chamou abertura lenta, gradual e segura. A minha geração aprendeu que esse negócio de democracia é preciso realmente estar atento a cada hora contra a eventualidade do retrocesso. Eles aprenderam que eles não são capazes de dirigir o país, né? E chegamos a fazer esse país um país que entrou nos níveis de referências mundiais. Politicamente não fomos capazes de fazer a mesma coisa. Ao produzir uma política de arrocho salarial brutal, baixou o perfil do mercado de consumo popular. A própria estrutura produtiva passou a se reciclar mais rapidamente para exportação, consumo de luxo. Segundo questão grave, deteriorou os serviços públicos. Há um campo que nós, vamos dizer assim, reconhecemos que não podemos avançar mais. E que ainda é hoje um problema para o Brasil, que é o campo da educação. Sem esses dois pilares, a educação e a saúde, você não pode construir um país que se quer, viu, sólido e soberano. Eu acho que ela não foi prejudicial, ela salvou o país em um determinado momento. Como tudo na vida, ela não pode se perpetuar e tinha que mudar, como mudou. Era necessário, historicamente, um golpe para botar o Brasil nos eixos, para parar a inflação, para botar a economia para crescer de novo? Claro que não. Evitar a formação de uma república sindicalista foi muito importante. Baniu toda uma geração da vida brasileira. A minha geração, que é de 1964, ficou 18 anos banida da vida brasileira. Isso é uma pena muito grave, nem o nazismo teve penas iguais. Regredimos 50 anos, é isso, eu sempre calculo 50 anos, naquela madrugada fatídica do 1º de abril, o dia da mentira. Para nós, jornalistas políticos, para a democracia, para liberdades, para a imprensa talvez seja exagero, foi muito pior do que o Estado Novo. Porque o regime militar tratou sempre o Congresso, os políticos e os partidos, com o maior desprezo. Amargo, o sentimento de vingança, ele é como um tumor. Tem que exorcizar. Tem que, se for necessário, até operar e tirar fora. Tanto que isso que me fez compreender a anistia. A anistia tira uma espécie de tumor de dentro da gente. Hoje é impossível que se possa reconstituir, não há como, porque os fatos políticos eles vivem do instante, do momento, das paixões daquele com que se processam os acontecimentos. É claro que a experiência do passado ilumina um pouco o presente agora. Não impede que você cometa erros de novo, às vezes até os mesmos, né? As instituições têm resistido a isso. E eu não vejo no horizonte próximo ameaças consistentes ao andamento deste processo democrático. Nós devemos olhar 64 e dizer que nunca mais se repita isso, que nunca mais se repita. Sem dúvida alguma, o herdeiro político dessa luta é todo aquele cidadão brasileiro que acredita na liberdade e na democracia como sistema de governo, sem nenhum tipo de opressão, e que a manifestação pessoal do indivíduo possa ser, sem dúvida alguma, proclamada a qualquer hora na liberdade de pensamento. Sonha com a volta do irmão do envio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Nós sei que uma dor assim pungente não
show de todo artista tem que